Carissa Vieira e hoje eu vim conversar com vocês sobre essa mania que as pessoas têm de pegar obras de horror e falar sobre elas como se elas não fizessem parte do gênero. Recentemente saiu a série, Missa da Meia-Noite, lá na Netflix, e eu vi um número enorme de pessoas dizendo que não é do gênero de horror, e eu vi isso acontecer também com A Maldição da Mansão Bly, E, enfim, eu acho isso meio curioso, A gente sabe que o gênero do horror tem uma infinidade de fãs ao redor do mundo, as pessoas vão aos cinemas para assistir aos filmes de horror, as pessoas falam do gênero do horror, mas ainda existe essa maneira meio bizarra de tratar o gênero. É muito curioso porque, assim, quando a gente vai ver filmes de horror dentro de premiações, é muito comum que esses filmes sejam ditos como dramas existenciais, às vezes até um filme de suspense ali, mas é muito fácil tirar o filme da categoria do horror. Ao mesmo tempo, a gente vê isso nos fãs de séries e filmes, sabe? E é essa parte que eu acho meio bizarra, como as pessoas fazem esse apagamento de um gênero tão grande como o gênero do horror. E muitas vezes eu nem acho que isso vem de um lugar de preconceito, pelo menos não por parte do público. Às vezes eu acho que vem de uma lógica meio ultrapassada, talvez, e é meio curioso pensar que é ultrapassado, porque, enfim, muitos filmes que a gente vê que são lá da década de 30 e que são filmes de horror, para as pessoas hoje em dia eles não são filmes assustadores, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. No livro Horror Noir, que eu já falei várias vezes aqui, a Robin Coleman, ela traz algumas questões interessantes com relação a isso. E aí ela coloca uma citação do livro The Horror Film. E ela comenta assim: quais filmes são terror e quais filmes não são, é uma questão que continua sendo uma incógnita. Talvez a característica mais emocionante e impressionante do cinema de horror nesse aspecto seja que, assim como um de seus monstros metamorfos, o gênero está sempre mudando, sempre em processo. Então, isso já deixa claro, é um livro, o The Horror Film, que ela cita nesse quote, é uma citação, é um livro que fala sobre o filme de horror. E essa é uma questão para muitos estudiosos, o que realmente define um filme como de horror ou não. E a gente precisa pensar que, primeiro, essa definição, ela não é, 100% unificada. Nem todo estudioso, nem todo teórico tem a mesma visão sobre o que classifica, o que configura um filme como horror. Mas também isso vai ser aplicado para outros gêneros, sabe? Então, assim, comédia, existem sim algumas coisas que colocam uma obra como comédia, mas se a gente for olhar, o que fazia rir há séculos atrás não necessariamente é o que faz rir agora. E muitas obras de comédia, muitas vezes fazem você chorar. Então, a gente precisa entender que os gêneros, eles são diversos, sabe? E eles se alteram com o passar do tempo. Então, o que configura um filme de horror vai sim perpassar pelas suas questões individuais e pelas questões do lugar onde você vive, de onde você cresceu, porque, obviamente, o horror, ele lida, sim, com medos, mas algo que eu já falei aqui sobre o filme O Nascimento de uma Nação, por exemplo, é que os medos de uma pessoa negra não são os mesmos medos de uma pessoa branca. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente antes da gente parar e dizer que uma obra é ou não de horror, sabe? Porque obras que estão trabalhando com medos essenciais de um grupo de pessoas, elas estão trabalhando com algo que faz parte do horror de maneira, muito forte. Os medos estão ali. Mas eu vejo que muita gente acha que para ser filme de horror tem que trabalhar com jump scare,
tem que trazer seres sobrenaturais o tempo inteiro. E aí a gente tem o horror social, por exemplo, trabalhando com medos muito reais, muito concretos e que continua sendo de horror, sabe? Então a gente precisa também parar e pensar um pouquinho sobre o quanto a gente tá fechado, sabe? Como a nossa mente tá fechada para pensar no gênero, sabe? Para analisar o gênero. Como a gente se acostumou a achar que algo sobrenatural automaticamente é de horror. Como a gente não para pensar que os monstros, eles são diferentes para cada grupo. E eu acho que isso é muito importante quando a gente vê essas discussões acerca do gênero, sabe? No livro Horror Noir, né, assim, a Robin Coleman, ela traz mais de uma definição de horror e ela questiona isso, né? Ela fala que não existe, de fato, uma definição concreta e que todos os teóricos acabem dizendo assim, nossa, isso é horror. Os teóricos, eles têm formas distintas de falar sobre o que é horror. E aí a Robin Coleman, ela traz uma definição que está no livro Projected Fears, Horror Films and American Culture. Ela diz, né, que nessa obra, o autor, ele argumenta que o terror, como um gênero, é marcado por aquilo que é reconhecível instantaneamente como aterrorizante. Aquilo que corresponde à nossa compreensão e expectativa do que é aterrorizante, e por aquilo que é discutido e interpretado como sendo parte do terror. Já a Isabel Cristina Pinedo, em Recreational Terror, Women and the Pleasure of Horror Films Viewing, ela coloca assim a variedade, né, de considerações acerca do terror. E ela define o gênero de acordo com 5 descrições. Ela diz que o horror, ele perturba o mundo corriqueiro. Ele infringe e viola limites, ele incomoda a validez da racionalidade, resiste aos fechamentos narrativos e trabalha para evocar o medo. E aí a própria Robin Coleman, ela diz que no livro Horror Noir, ela acha mais proveitoso abordar o entendimento dos filmes de terror por um apanhado de considerações, né? E aí ela não coloca esses filmes em categorias fixas. E eu acho que essa é a melhor forma da gente pensar no horror. Porque eu acho que todas essas definições que tem aqui, elas são válidas. O horror, ele trabalha com monstros, ele trabalha com medos essenciais. E como eu já falei, os nossos medos, eles vão ser diferentes porque cada pessoa vive em uma realidade diferente no mundo, sabe? Mas o horror, ele também infringe os limites, ele incomoda, ele causa repulsa. Nem tudo que te causa repulsa te causa medo, te causa pavor. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Então, parar e observar Missa da Meia-Noite, que eu ainda nem terminei nesse momento, eu tô assistindo, tá? Pra mim, evoca medos essenciais. Traz questões muito aterrorizantes para mim. Eu venho de uma criação que foi religiosa e que traz muito de um pavor, sabe, inerente àquilo ali. Então eu acho que a gente precisa começar a parar mesmo de dizer que o horror, ele é só quando a gente vê um jump scare. A gente se acostumou tanto, sabe, com alguns tipos de filme, como os filmes slasher, onde a gente tem sempre certeza que aquilo é um filme de horror, porque vai ter um massacre. Então, filmes com esse tipo de morte, eles são filmes de horror. Mas aí você pega, por exemplo, um filme como Precisamos Falar sobre o Kevin, que, pra mim, é um grande exemplo do gênero, mas muita gente acha que não, é um drama. Tá, mas a gente tá falando de uma mãe que criou um assassino em massa. E isso traz um medo, um pavor, um horror, uma repulsa muito grande. Então a gente tem sim elementos de horror bem fortes no Precisamos Falar sobre o Kevin. Então eu acho que a gente precisa começar a pensar mais uma vez em ampliar o nosso olhar. Quando a gente coloca a nossa visão em caixinhas,
a gente só reproduz a mesma coisa várias e várias vezes. E é por isso que tem gente falando sobre pós-horror, sabe? Como se o horror não tivesse sido sempre um gênero questionador, um gênero que traz coisas pra gente estar pensando. Ao mesmo tempo que, assim, será que todo filme de fantasma é de horror? Fica o questionamento, porque tem filmes de fantasma que são grandes comédias. Só que muita gente não para pra pensar que tem sim como existir comédia no horror. Na verdade, assim, existem muitas comédias que são filmes de horror. Então, por que a gente tem que estar sempre excluindo uma coisa para abraçar a outra? Por que a gente não pode simplesmente entender o horror é um gênero que se modifica? Porque a gente, como ser humano, foi se modificando com o passar dos anos, das décadas, dos séculos. Então, enfim, é só um questionamento. Eu ando muito cheia de conversas aqui no canal, mas eu acho que é importante a gente parar e pensar nessas coisas, sabe? Por que a gente tá trazendo sempre essas visões tão limitantes do gênero do horror? Quando, na verdade, é algo tão amplo, tão bonito, tão grandioso, sabe? Quando a gente para pra pensar, tem tantas possibilidades de discussão. Por que a gente tá limitando tudo? Então, é isso. Comenta aí embaixo o que é que você acha do gênero do horror, se você acha que determinadas obras não podem ser horror de jeito nenhum. E assim, fica a recomendação, sabe? Tem muitos livros incríveis. Eu vou deixar, inclusive, citados aqui os livros que eu falei, o horror noir. Enfim, tem muitos estudos incríveis sobre o que é o gênero do horror. E eu acho que a gente pode sempre ampliar esse debate, porque ele é muito rico. Então, é isso. Tchau!